Indagações sobre o verso livre de Carlos Felipe Moisés. Caso alguém se interesse em saber o que é verso livre, a resposta possível será: é o verso não metrificado, ou seja, definição pela negativa, definição que não define e que, no entanto, parecerá suficiente enquanto registro simbólico de certos fatos, certa história. Que fatos? Que história? A história segundo a qual, ao longo de séculos, tratadistas dedicaram-se com afinco à codificação do verso metrificado, até que na virada do século XIX para o século XX, este foi dado como obsoleto e sumariamente abolido. Desde então, o verso livre tem sido moeda franca, a ponto de poucos julgarem pertinente buscar para o fato uma definição que, em vez de negar, afirme. É que isso equivaleria a caminhar no encalço de um tratado de não versificação, rival daquele famoso assinado pelo príncipe dos nossos poetas. Será que os poetas de hoje precisariam de um manual que lhes ensinasse a não metrificar? Mas só o nonsense de um tratado de não versificação permitiria enfrentar o dilema que é lidar com algo cuja definição ou conceito ignoramos. Comecemos por indagar livre de quê? Da métrica já se vê, ou da lei tirânica, que subordina os versos ao capricho de um número pré-determinado de sílabas, umas tônicas, outras átonas, não arbitrariamente, mas cada qual no seu devido lugar. Mesmo desobrigado de tais regras, verso livre continua a ser verso, do qual é só mais uma modalidade ou variante. Mas se tanto versos como não versos podem igualmente abrigar poesia, somos forçados a concluir que esta tem pouco a ver com um e outro. A tradição estaria inteiramente equivocada ao atrelar para o sim e para o não poesia e verso. Para os tratadistas ortodoxos, o que se deu foi exatamente a morte da poesia, segundo o pressuposto de que essa se confunde com metrificação. Mas o verso, liberado de medidas pré-estabelecidas, não foi rebeldia passageira e acabou por prevalecer, de modo que, mais de um século depois, já não há quem defenda a ideia de que o verso livre seja sinônimo de não poesia. Para a maioria de poetas, leitores, críticos e estudiosos em geral, no mundo moderno, o verso livre é um verso genuíno e legitimado. Se assim é, a dúvida passa a ser outra: como distinguir entre o verso livre e o não verso? O fato é que, quando topamos com o verso livre, damos excessiva importância ao adjetivo e descuramos do substantivo. Maliciosamente modernos, sabemos bem que verso não é ou não deve ser apenas determinado número de sílabas. Isso nos obriga a indagar: então, o que é verso? Apesar de inviável, a hipótese de um tratado de não versificação poderia lançar alguma luz. Que tratado seria esse? A resposta é simples: o mapeamento geral dos tipos e espécies de verso livre, tal como tem sido praticado, seja pelos poetas que aderiram à novidade na virada do século XIX para o século XX, seja pelos seus sucessores que o foram adotando em escala crescente, geração após geração. Ao fim, constataríamos o óbvio, longe de ser um fenômeno padronizado, o verso livre adquire feições peculiares em cada poeta, por vezes em livros ou poemas do mesmo poeta, a não ser que o nosso tratado detectasse padrões recorrentes partilhados por famílias de poetas. Nesse caso, chegaremos a dizer que os poetas modernos são tão apegados a escolas, modelos e modismos como os antigos. O que podemos saber é que o mapeamento daria atenção, em primeiro lugar, aos pioneiros, que em sua maioria começaram por versificar a maneira tradicional, em seguida rebelaram-se contra o espartilho da forma e mais tarde, em grande número, voltaram a contar as sílabas e a ordenar disciplinadamente aqui as tônicas, ali as átonas. Em seguida, localizaria os sucessores, que já não tinham mais de que se libertar, já que seus versos nascem alforriados, e teríamos ainda, além dos casos intermediários, os que tomaram ao pé da letra e radicalizaram o espírito libertário, passando a chamar verso livre, não é verdade? A qualquer ajuntamento de palavras arbitrariamente jogadas no papel. Verso livre correu sempre o risco de servir de álibi a verso frouxo, embora o bem medido e escandido, a moda antiga, nunca tenha servido de antídoto contra a frouxidão. Nosso tratado mostraria, enfim, que a prática do verso preso ou livre implica sempre um fazer deliberado, intencional, subordinado à vontade criadora, e que a espontaneidade ou naturalidade podem ser princípios desejáveis na vida cotidiana, mas não tem espaço quando se trata de arte, artefato, artesanato, artifício, compromisso, a que nenhum verso é dado furtar-se. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.